Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos aprender como utilizar o jQuery no nosso projeto, seja projeto em Python, se você está usando, um projeto PHP, independente da linguagem de programação, os códigos que a gente vai colocar aqui servem para todos. Então vou abrir uma nova aba, colocar aqui jQuery, fazer uma consulta. O site é o jQuery.com. Só fazer uma breve abordagem sobre o que é o jQuery, né? Como tem aqui definido no próprio site, o jQuery é uma biblioteca em JavaScript e ele é utilizado para manipular aí a parte tanto do HTML quanto do CSS que a gente tem aí no site. Serve para criar eventos, para gerenciamento de eventos. Então, por exemplo, quando você clica em algum campo, você faz alguma coisa, ou quando o campo lá perde o foco, você faz uma consulta pelo CEP, por exemplo, e monta uma tabela. Isso daí pode ser feito com jQuery. Algumas animações para esconder ou mostrar alguma coisa, e a parte do Ajax também, que é muito útil, como eu comentei na parte do CEP, por exemplo. Você digita um CEP, já faz a consulta e preenche alguns campos. Isso também pode ser feito com jQuery. E ele é muito mais simples utilizar o jQuery, apesar da sintaxe dele ser um pouquinho diferente, mas é muito mais produtivo usar ele do que o JavaScript puro. Existem diversos outros plugins e frameworks que utilizam baseados no JavaScript. Eu gosto bastante do jQuery. E outra coisa que tem muito do jQuery afora, não ele em si somente, né, puro, é que o jQuery tem muitos plugins. Então, por exemplo, você pode usar um plugin de máscara nos campos, para telefone, para CEP. Você pode utilizar um esquema de filtros em tabelas, para clicar no título ele ordenar a tabela. Então, existem uma diversidade, para galerias, existe uma diversidade de plugins aí que a gente pode utilizar. Então, neste vídeo você vai aprender como baixar aí o jQuery, colocar no projeto, entender rapidão aí como que é a sintaxe dele, e daí na sequência a gente já vai utilizar dois plugins. Então, a primeira coisa, vai no site lá jQuery.com. Vamos pegar a versão mais recente aí, né? Hoje, no dia 2 de dezembro de 2020, estamos na versão 3. Ao clicar aqui para a página de download, a gente vai ter duas opções aqui, ó. Tem essa versão aqui de Compressed, que seria aquela versão min, né? Que a gente pode ver aqui no nome, ó. Então aqui a gente vai ver o arquivo e o código todo sem enter, sem espaço. Isso ajuda a reduzir o tamanho do arquivo. Então, geralmente, quando você vai colocar isso daí para um projeto e vai rodar, é interessante utilizar essa. E tem a versão de desenvolvimento, que é a versão normal, que você vai conseguir ver tudo que foi digitado lá para construir, vamos dizer assim, essa biblioteca. Então, como a gente não vai abrir aqui e ver os códigos, a gente vai apenas utilizar, eu vou usar essa versão aqui, Compressed. Para baixar ela, é só clicar no botão direito, salvar link como, e a gente navega no nosso computador onde a gente quer salvar. No nosso caso aqui do projeto, a gente tem a pasta static, eu tenho aqui o JS e eu vou salvar junto aqui. Na verdade eu já tenho, né, o 341, mas é só você salvar aqui. Vou salvar ele sem problema algum. Já fiz o download aí do jQuery. Com o download feito, a gente pode importar ele para o nosso projeto. Então, com o download feito já no diretório correto, é só você fazer a importação dele lá no projeto. No nosso caso aqui, né, o arquivo que a gente usa como base está lá em páginas, no nosso app aqui chamado páginas. Dentro a gente tem um diretório chamado templates, aí tem um diretório páginas, que aqui o Visual simplifica assim, Visual Studio, porque não tem nada dentro de templates além de páginas. E a gente tem um arquivo aqui, ó, modelo e FPR, que é o que a gente vai utilizar. Para quem já está utilizando aí o Bootstrap, provavelmente você já tem a importação aqui do Bootstrap, igual tem aqui do Font Awesome, e lá no final a gente deve ter deixado lá a importação no final do arquivo, depois do footer aqui, né, depois de acabar todo o código HTML, eu deixei a importação e eu já tenho a importação aqui do jQuery. Para quem não tem a importação, é só você fazer uma importação simples, não precisa ser dentro do head, pode ser aqui fora, só você usar a tag script, src é igual, e daí você coloca o local do seu arquivo, por exemplo, js/jQuery tracinho 3.5.1.min.js. Fecha aqui, fecha o script, pronto. Aqui a gente tem a importação do jQuery certinho, já dá para utilizar. No nosso caso, como a gente está utilizando o Django e eu já tenho aqui o 341, eu vou manter essa importação,
que ela já está ok. Mas para você que utiliza aí outra linguagem de programação, é só fazer essa importação. Aí, por que essa importação foi feita aqui no final e não lá no início, dentro do head? O HTML, né, quando a gente carrega uma página, ele é interpretado. Então ele vai começar, o navegador vai começar a organizar o seu site de cima para baixo. Se você coloca muitas importações aqui no início, dentro do head, o seu site, antes dele começar a aparecer lá o menu, conteúdo, ele vai se preocupar em carregar todas essas bibliotecas externas, CSS, JavaScript, e só depois ele vai aparecer o site. Então, uma maneira de você otimizar um pouquinho isso é deixar o CSS aqui, porque senão ele vai carregar o site feio, não vai ter formatação. Então você coloca primeiro o CSS, a ordem aqui do CSS importa, aí você coloca o seu código HTML dentro do body, e lá no final, antes de fechar o body, pode ver aqui no finalzinho, depois de tudo, a gente faz a importação do nosso JavaScript. Porque daí depois que o site está carregado, o conteúdo já é exibido bonitinho ali, a gente não precisa ficar perdendo tempo e o usuário já vai sair utilizando o site mesmo antes de fazer o download 100% dessas bibliotecas. Então a gente coloca aqui no final. E agora, depois que você importou ele, para quem utiliza o Bootstrap, lembra, a gente já comentei, tem que ter o jQuery, tem que ter o Popper, tem que ter o Bootstrap nessa ordem. E daí a gente pode criar aqui, por exemplo, nossa tag de script, só o abre e fecha script, e aqui a gente vai colocar o nosso código jQuery. Para a gente que está usando aqui o projeto Django, a gente tem uma reutilização dos templates, então a gente consegue estender os templates e utilizar nas outras páginas. Por isso que depois aqui, ó, depois da importação do meu jQuery, do Bootstrap e tudo mais, eu crio um bloco de scripts. Então assim, todo bloco de chamado scripts que a gente for construir nas outras páginas, nos outros templates, a gente vai colocar lá, definir o bloco e ele já vai ser executado, né, com a herança certinha do template, já vai ser executado depois da importação. Se você criar esse bloco aqui antes da importação, aí ele, dependendo de como você for colocar, ele não vai funcionar. Então eu indico, né, criar aí o script, o bloco de scripts, e deixa vazio mesmo, não precisa ter nada dentro, só para o Django entender que vai ser nesse local aqui o nosso bloco scripts. E daí, ó, a gente vai aqui, vou fechar, já que eu fiz o download, tudo bonitinho. Eu vou lá em cadastros de atividades, por exemplo, que eu tenho várias atividades. Então, já tem a importação, porque vamos lá no nosso módulo de apps, nosso app cadastros, templates, listas, atividade. Então, essa é a minha página que eu tenho aqui de atividade. Tem aqui o meu bloco de conteúdo, fiz o load do static, fiz lá o extends do modelo. Então, depois do meu conteúdo, eu vou criar aqui o meu bloco scripts. Deixa eu estar no plural. E vou finalizar end block. Finalizei o meu bloco. Por quê? Seria como se o código que a gente vai colocar aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, renderizado, vai ser interpretado aqui nesse local na hora de renderizar o template, depois da importação. Então a gente cria o bloco de script e aqui a gente precisa colocar a tag de script, abre e fecha o nosso script. O jQuery ele tem basicamente dois tipos de comando, e a notação dele, a sintaxe, o jeito de utilizar é meio estranho, mas depois que a gente pega o jeito é tranquilo. Ele sempre começa, todo comando de jQuery, toda instrução começa com um cifrão, abre e fecha parênteses. Aqui a gente vai ter um seletor, já a gente vai ver, ponto, uma ação, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, eu tenho esse seletor aqui, vai ser o elemento que vai disparar, ou que vai ter essa ação disparada. Então, por exemplo, eu quero esconder um botão. Então, você coloca esse seletor aqui, é igual ao CSS, só que tem que ser entre aspas, né? Você pode usar lá o jogo da velha seletor para pegar um ID, você pode usar um ponto e ele vai fazer isso para todas as classes, ou você pode colocar uma tag normal, ou você ainda pode utilizar aquele, por exemplo, o ID espaço P. Então vai pegar lá dentro do ID, todos os parágrafos vão receber essa ação aqui. Você pode utilizar aquele esquema do CSS também para identificar os elementos aqui. E o outro tipo de comando que a gente tem, eu vou voltar aqui só para deixar assim, né? É quando a gente cria uma ação ou um evento. Então aqui a gente tem uma ação que é esconder, mostrar, ocultar, aparecer, remover, colocar uma classe, tirar uma classe, alterar o texto, pegar o texto. Então são ações
dessa forma. E a gente tem as ações. Por exemplo, quando eu clicar em alguma coisa, você vai fazer isso. Quando eu passar o mouse por cima, você vai fazer isso. Quando você apertar uma tecla, vai fazer isso. Quando o campo perde o foco, você faz isso. Que são aquelas ações lá que a gente tem do JavaScript. E a ação, a gente também vai ter lá um seletor, vou colocar entre aspas aqui, que é quem que vai disparar essa ação. E daí a gente tem um evento que a gente vai criar, se é um evento de clique, se é de mouse over, tem uma série de eventos aí, vou mostrar para vocês lá no W3 Schools, tem todos os eventos possíveis, abre e fecha, ponto e vírgula. Só que como a gente tem um evento, eu quero que uma série de coisas aconteçam quando esse evento aqui acontece. Então aqui dentro, como parâmetro, a gente vai passar uma função em JavaScript. Então eu vou criar uma função, abre e fecha parênteses, function, né? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então você não precisa criar essa função aqui antes, criar a função e chamar ela aqui. Você poderia, ou você simplesmente já declara uma função aqui dentro como parâmetro mesmo e coloca todo o código que vai ser executado. Então geralmente a gente faz dessa forma. Coloca aqui function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, vem aqui no meio e dá um enter. Ó. Então essa é a anotação que a gente tem do jQuery. E daí aqui sim a gente teria lá as nossas ações. Então, quando eu passar o mouse em cima de uma imagem, esconda ela. Quando eu clicar em alguma coisa, faça uma ação, faça uma busca. Quando o campo perder o foco, vai lá e busca o CEP, faça uma consulta AJAX. Então, essa é a forma que a gente tem, mais ou menos, aí de trabalhar com jQuery. Então, vou remover esse código aqui, vamos realmente colocar um código que nos interessa e que para a gente ver se realmente a importação ficou certa. Então, o primeiro, para quem utiliza aí o visual, tem uma extensão aqui chamada jQuery Code Snippets. Eu gosto de utilizar, ou essa de snippets também, ela vai servir, que é basicamente um autocompletar de código. Então, em vez de você colocar todo o código aqui, nesse caso, como eu utilizo o jQuery Code Snippets, ou Snippets Codes, até esqueci o nome ali já, eu vou colocar aqui JQ e ele já tem uma série de comandos aqui para mim. Ó. Todos os comandos que eu posso utilizar. Então, eu vou usar um que é o ready, doc ready, e ele já vai colocar tudo para mim. Ah, eu não tenho esse plugin, então a gente vai fazer na mão, não tem problema. Eu vou colocar aqui o cifrão, abre parênteses, documento. Existem algumas palavras reservadas aqui no JavaScript e que o jQuery também utiliza delas. Uma delas é o document e outra delas é o this, que a gente vai ver aí um pouco mais para frente. E essas duas, dentre outras, não precisa utilizar aqui as aspas, porque daí não é uma classe, não é uma tag, é sim uma palavra reservada que representa alguma coisa. Aqui o documento em si representa o meu documento, representa a minha página como um todo. Então eu vou criar um evento chamado assim, ó, ready. Quando o meu documento estiver pronto, ou seja, quando o meu documento estiver totalmente carregado, a página chegou no navegador, o navegador baixou, renderizou a página, montou, aí sim a gente vai ter um evento. Então, quando o meu documento estiver pronto, ou seja, quando ele estiver 100% carregado pelo navegador, eu vou colocar aqui, ó, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui no meio eu vou colocar um método JavaScript, que é o de alerta. Vou colocar importação, ok. E vou colocar o ponto e vírgula no final. Como que eu sei se eu estou usando o JavaScript ou se eu estou usando jQuery? Eu não vou usar só jQuery? Não. A gente vai misturar todas as coisas. Eu sei que a minha instrução ela é jQuery quando eu tenho o cifrão no início. E aqui no caso do alerta, é um alerta do JavaScript mesmo. Vamos lá verificar se deu certo a importação. Vou salvar, já dei um Ctrl S aqui. Venho aqui, dou um F5 na minha página. Apareceu a importação, ok. Se você teve o seu alerta certinho, apareceu com a mensagem, você pode ter certeza que o jQuery está importado bonitinho. A gente já consegue utilizar ele e os seus plugins. Se não deu certo, reparem lá na ordem que vocês criaram lá a importação. Lembrando que eu fiz aqui o esquema de bloco, né, de scripts, então ele vem depois da importação do jQuery. E daí aqui eu fiz certinho o bloco de scripts, ok? Então, como a gente está usando uma herança aqui de templates, eu não fiz a importação dele aqui, não é necessário. Se você não está utilizando o Django, ou se você utiliza alguma outra linguagem, você pode colocar esse código aqui, ó. Na verdade, esse código ficaria aí junto com a importação.
Então, se você não está usando o Django, esse código vai ficar assim. Para testar se ficou ok, faz um teste, né? Salva aqui, ó, dá um F5 lá de novo, ó, importação ok, importação ok. Por que apareceu duas vezes no meu caso? Uma vez foi essa daqui, que deu certo, e a outra vez foi essa daqui, ó. Então ele executou esses dois códigos, ok? Então, né, na sequência aí das aulas, vou até voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, deixar tudo do jeito que estava. Na sequência das aulas, a gente vai ver como utilizar aí dois plugins jQuery no nosso projeto. Beleza? E até a próxima.